automatizada, né? E aí ele já dobra sobre sensores, já consegue de produto. Ok, boa noite. Agradecer à professora Érica, à professora Joelma, o Pablo aí pelo convite. Espero que tenham muitos eventos, tá? Encontros que unam aí o setor produtivo e a academia, que só os dois têm a ganhar. Quanto tempo eu tenho, professora? Dá uma aceleradinha, né? 40 minutos, 50 minutos, para ele poder ter discussão, certo? Ok. Pessoal, eu sou engenheiro químico, formado pela UFRN, sou aluno de mestrado, estou tentando aí concluir o meu mestrado aqui na UFPB, tá? Na engenharia química. Trabalhei pouco tempo, aí, uns 10 anos, em algumas usinas do grupo Bioserv na destilaria Giasa, aqui em Mata Redonda, né? E também na usina Maracaju e na usina Estivas, no Rio Grande do Norte, e também na usina São Luís, do grupo Abengoa, lá em Pirassununga, no estado de São Paulo. O objetivo dessa apresentação é fazer uma comparação das principais tecnologias que nós temos hoje no setor, reconhecer a importância de uma avaliação criteriosa, diferentes opções tecnológicas, conhecer métodos de controle de processo, o Dr. Valmor já falou aqui muito bem sobre automação, e buscar alternativas tecnológicas, né? Sair daquele binômio açúcar e álcool, eletricidade. Acho que as usinas têm um pouco aí seus produtos, né? Açúcar, etanol, bagaço, acho que a gente tem um pouco mais a oferecer para a gente aí. Vou dividir a apresentação em 3 partes, tá? Na parte 1, implantação de processos, a parte 2, controle, e a parte 3, essas alternativas tecnológicas. Bem, só uma breve introdução. A produção de etanol e açúcar no Brasil, ela está concentrada aqui nas regiões Centro-Sul e na região Norte-Nordeste, tá? Principalmente no estado de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, e no Nordeste, aqui do litoral do Rio Grande do Norte, a Sergipe. Essas áreas aí em vermelho representam as unidades de plantio e de produção. Segundo os dados do IBGE, CTC e Unicamp, a produção do Brasil na safra 2015-2016 em etanol total, hidratado mais anidro, foi de 30.232 mil metros cúbicos no Brasil, onde a região Norte-Nordeste contribuiu com 2.008 e o nosso estado 344 mil metros cúbicos de etanol, certo? Isso faz com que a Paraíba tenha uma parcela aí de 11% com relação ao estado, à região Norte-Nordeste, na produção total de etanol. Só para mostrar a importância aí do setor sucroenergético no nosso estado. Vamos falar um pouco de processos, tá? De implantação, de tecnologias. Com relação à limpeza de cana, o Dr. Valmor apresentou que na usina Monte Alegre se usa o sistema de lavagem. Qual seria melhor? Futuros profissionais de usina, vocês vão implantar o sistema de lavagem ou um sistema de limpeza a seco? Tem uma forma, tem um melhor? Tem limpeza seca. Limpeza seca é melhor? Certeza? E com relação à extração de caule? Qual é o melhor, gente? Sistema de moagem convencional ou sistema de difusão? Tem o melhor também? Será que existe esse melhor? Ou precisa ser avaliado? Filtração de lodo. Sistema de filtros rotativos ou filtro prensa? Qual o melhor, qual o mais eficiente, qual o mais... Prensa mais fácil? Mas dá para trocar em qualquer usina? Decantação. Vou utilizar decantador com bandejas, decantador convencional ou um decantador rápido, sem bandeja. O lá é sem bandeja? Tem os dois modelos. Rápido e o com bandeja. Convencional. Fermentação, gente. Tem uma grande discussão, né? Algumas linhas defendem a fermentação do tipo batelada alimentada, outros defendem a ferro e fogo, a fermentação do tipo contínua. Qual a fermentação melhor, né? Como vocês vão convencer os diretores, os gerentes das usinas de vocês na hora de implementar, de implantar um processo desse? Desidratação do álcool, destilaria. Vou utilizar uma destilação azeotrópica ou vou usar uma adsorção? Vamos tentar trabalhar. Não vou dar resposta não, gente, vou logo adiantando.
Acho que eu vim mais para complicar. Eu vou deixar um monte de dúvida aí na cabeça de vocês, tá bom? A gente pensando, quem sabe desenvolver trabalhos, certo? Quem sabe venha ser uma linha de pesquisa, um mestrado, não sei. Nós temos aqui o sistema de limpeza de cana, sistema de lavagem, com a esteira, né, na mesa alimentadora, onde encontra a corrente, a cana sofre a lavagem. E temos o sistema de limpeza seco. Tá? Vantagem da remoção dessas impurezas. A cana ela vem com impurezas minerais e vegetais, areia e palha. A impureza mineral é muito prejudicial para a moenda, porque a areia é muito abrasiva, certo? Ela vai danificar todas as partes metálicas da moenda. Para as caldeiras, é péssimo, né? Caldeira queima bagaço, o combustível é bagaço. A areia só vai fazer atrapalhar, né? Processo de fabricação. Essa areia, ela vai mascarar os níveis dos meus tanques, vai levar a contaminação para todo o processo e por aí vai. Impureza vegetal. O Dr. Valmor falou que existe uma automação que determina o nível do colchão, da altura da cana na esteira metálica. Se tiver alta demais, pode dar bucha, a usina pode parar. Se tiver baixa demais, esse colchão não vai ser suficiente para ter uma boa extração. Essa impureza vegetal, ela vai dar um falso volume, né? Aquilo quando molha, dá um volume grande, mas a densidade é muito pouco. E nas caldeiras também, a presença de palha na extração vai dificultar o processo de extração, ou seja, vai me dar um bagaço com uma umidade alta que vai dificultar a minha queima também na caldeira. Bem, o sistema de lavagem de cana, ele tem como vantagem eliminar essa impureza em grande quantidade, mas tem algumas desvantagens também, né? Eu perco muito açúcar na lavagem. Eu preciso de água, captação, tratamento de água. Vou gastar energia com bombeamentos. Tem a questão ambiental, né? Volume alto. Por mais que as usinas tenham um circuito fechado, essa água que lava a cana, ela vai para decantadores e retornam, não é isso? Em usina nada se perde, até o decantado vai para o campo, para a compostagem. Tem muita matéria orgânica ali. E tem outro problema. Algumas usinas, aqui no Nordeste a gente está um pouco mais atrás, mas as usinas, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que tem um terreno muito plano, então a colheita mecanizada é quase 100%. Colheita mecanizada, eu tenho a cana picada. Cana picada, eu aumento pontos de perdas. Não posso fazer a lavagem de cana picada. Então, quem tem um sistema de lavagem de cana, que recebe cana picada, não lava. Então, estou levando a areia para o processo. O sistema de limpeza a seco tem a questão da conservação da sacarose, economia de água, de recursos hídricos, redução de impactos, aproveitamento da palha como combustível. O sistema de limpeza seca, ele retira a palha e essa palha ela não passa pela moenda, ela é bypassada, ela vai direto para as caldeiras. A palha tem um grande poder calorífico, né? Sem falar que na palha tem amido que dá cor no caldo, que vai dar cor ao açúcar. Mas e aí? Será que... Acho que a minha apresentação foi um pouco tendenciosa, né? Eu falei muito bem do sistema de limpeza a seco. Mas a questão nossa é: qual o sistema que eu vou implantar na minha usina? É o a seco? É a lavagem de cana? Moagem ou difusão? O sistema de moagem é o sistema mais utilizado no Brasil. Flexibilidade da capacidade de produção. A questão da qualidade do caldo, né, ela não extrai tanto, então a viscosidade do caldo é melhor, tem a questão energética. O sistema de difusão apresenta uma maior eficiência de extração de sacarose, menor investimento em equipamentos e instalações, custo de manutenção reduzido, maior flexibilidade operacional e os riscos de infecção mais baixos. Questão do filtro de lodo, rotativo ou prensa. Independente do filtro que eu venho instalar na minha empresa, na minha usina, os principais parâmetros que serão acompanhados é a pó da torta, é a quantidade de açúcar que está indo embora para o canavial pela torta
e esse açúcar tem que voltar para o meu processo, né, no caldo filtrado, tá? E a questão da umidade, porque é fácil eu retirar açúcar da torta, basta aumentar o volume de água, de lavagem do filtro. Só que se eu fizer isso, eu estou diluindo o meu processo, eu estou aumentando o volume de caldo filtrado, que é um caldo que vai voltar para o meu processo. Eu posso ter problemas no decantador, eu posso ter problemas na minha fermentação, ok? Falando em decantador, está aqui um exemplo de um decantador com bandeja convencional e um decantador sem bandeja, um decantador rápido. Aqui os dois, a gente percebe aqui no decantador com bandeja, né, um emaranhado de equipamentos, bandejas, raspadores, e um decantador mais limpo, né, mais simples. Isso aqui é um modelo SRI, origem australiana. Tempo de retenção para um decantador com bandeja, 3 horas. Manutenção elevada, né? Tem muito equipamento aqui para fazer soldas, para recuperar durante a entre-safra. Consequentemente, maior inversão de açúcar, né? Muito ponto morto. Pior qualidade do caldo clarificado e um custo maior. E nós temos um decantador sem bandeja, onde o tempo de retenção no máximo de 1 hora, com a manutenção mais leve, menor inversão de açúcar, melhor qualidade do caldo e menor custo de instalação. Então, pelo que foi apresentado, parece que tudo indica que o decantador sem bandeja é o melhor, sem sombra de dúvidas, né? Precisa de um sistema bem equilibrado de automação, né? Precisa de um sistema bem equilibrado de automação. Por isso que eu falei, parece que é melhor, mas e aí? E na sua empresa? Você vai chegar para a diretoria e dizer, doutor, vamos colocar que eu dou conta, minha empresa está pronta para receber esse decantador, eu tenho esse nível de automação, tenho mão de obra, quanto que a diretoria está disposta a investir nesse meu equipamento? Os principais fatores de uma decantação, pessoal, independente do tipo de decantador, a gente estava conversando agora no intervalo, é o polímero, qual polímero que vai utilizar, né, qual a cadeia dele, qual é a quantidade de polímero, como eu preparo esse polímero, que tipo de água, é uma água bruta, água que vem do rio, ou já é uma água tratada, qual a temperatura dessa água, a cana, que cana que me usina, qual é a variedade da minha cana, qual é a característica dela, minha recirculação, meu caldo filtrado, ele retorna para onde? Ele vai direto para a destilaria, ele retorna para o processo, ele passa pela decantação novamente. Para o decantador convencional tem a questão das serpentinas, o decantador, né, ponto morto, tem os raspadores também. São os principais fatores que interferem na decantação. Com relação à fermentação, fermentação batelada ou fermentação contínua, não importa qual fermentação eu estou utilizando. Eu vou ser cobrado, eu como responsável pelo processo, né, Jailson? Futuros aí supervisores, coordenadores, gerentes de usina, e você é cobrado por produção de etanol, produção num tempo hábil, não é isso? Produzir mais etanol no menor tempo possível. Então nós temos uma fermentação do tipo batelada, onde o mosto alimenta a dorna. Esse mosto, ele sofre uma refrigeração, né, passa por trocadores de calor, para garantir a temperatura dessa dorna, desse reator. Concluída a fermentação, esse vinho, esse mosto fermentado, vai para um tanque de espera, um tanque pulmão. Na sequência, esse vinho ele é centrifugado e da centrífuga eu saio com o meu vinho delevedurado, o meu vinho que vai ser destilado, que vai para a destilaria, e o meu fermento. Isso é o sistema Meili-Boinot, o sistema de recirculação de fermento. O fermento saiu da dorna, ele é, após a centrífuga, separado, né? Ele vai para uma cuba, onde ele é hidratado e acidificado. O pessoal usa muito ácido sulfúrico, né? O ácido, além de eliminar as bactérias do processo, ele também é seletivo. Aquelas leveduras já mais cansadinhas vão junto também. Vai voltar para o meu processo a levedura, né,
está com toda a sua vitalidade, certo? Que está todo o gás aí para produzir mais etanol, ela tem que trabalhar. E a fermentação contínua é um pouco diferente da batelada, tem os controles um pouco diferenciados, tá? Mas que no final, mesmo sistema. A levedura, o creme, passa por tanques, por tratamento de fermento, onde é hidratado, acidificado, para na sequência voltar para o processo novamente. Fermentação batelada. Menor choque no fermento. É possível realizar a limpeza de todos os seus equipamentos a cada ciclo, é isso? Aquela dorna terminou de fermentar, vou usar outra dorna, aquela dorna lá eu posso fazer minha asepsia, utilizar vapor, flegmassa, água mesmo, depende do processo de cada usina. Muitas já têm um nível de automação muito alto, certo? Que já faz toda essa limpeza aí, com espegol. Fermentos individuais, o que facilita aí o controle de infecção. A automação falhou. Acho que a automação disse que estava muito frio, ela pá, desligou. Foi o que mexeu. Ou até... Pessoal, é a fermentação contínua, onde eu tenho maior produtividade, maior uniformidade de operação, eu tenho menor custo de controle, menos pontos de amostragem, menor número de operação. A fermentação contínua vai me dar uma menor área, certo? Fermentação batelada eu vou precisar de uma área maior. Como desvantagem, maior contaminação devido à dificuldade de limpeza, tá? Então estou tentando mostrar aqui de forma resumida os prós e os contras de cada processo, de cada tecnologia utilizada no mercado. Para a fermentação, os principais controles está no preparo do mosto, né? Qual é a composição desse mosto? Mosto, toda substância pronta para fermentar, não é isso? Então esse meu mosto é de caldo, esse meu mosto é de mel, é caldo com mel, né? A usina Monte Alegre tem uns processos bem particulares, né? Que usa até um caldo de saída do primeiro efeito da evaporação, né? Vocês têm essa opção lá. A questão das dornas, como está a agitação dessas dornas, né? É fundamental para manter em suspensão a levedura e o substrato. Se não tiver agitação, aquilo lá vai decantar e o açúcar lá vai sobrar. O tempo de enchimento das dornas é um controle muito importante, certo? Em quanto tempo eu estou enchendo a dorna, né? Sistema de batelada alimentada, por exemplo. O tempo da minha fermentação, 8 horas, 10, está chegando a 12 horas na sua usina. Em quanto tempo sua fermentação é concluída? O teu alcoólico vai depender também do Brix lá de alimentação, vai depender da levedura que você usa no processo, e essa decisão é muito importante. Que tipo de levedura eu vou propagar, eu vou partir a minha usina? Existem muitas leveduras no mercado, leveduras selecionadas. E a questão dos açúcares residuais. Estou concluindo minha fermentação com 8 horas, mas quanto está ficando de açúcar residual? Então, independente do tipo de fermentação, se batelada ou contínua, você não vai fugir desses controles aqui. Pois não, Paulo? Isso é só sobre se fala do controle da espuma. E? Espuma. Acho que o Paulo pode até me ajudar. Eu tenho muita dificuldde com automação, porque tem um eletrodo, quando o nível da dorna atingia um volume máximo, aí sujava o meu eletrodo. Então, meu equipamento ficava jogando antiespumante, dispersante, que era cobrado pelos custos. Então, ficava jogando, e eu não sei como é que está esse nível de automação para nível de dorna, né? Mas existe. Existe. Mais caro. Oi? É bem mais caro, mas tem. Depende de quanto você quer deixar fina a sua automação, né? Você tem sensores ultrassônicos, sensores ópticos que fazem esse tipo de leitura e o ultrassônico, por exemplo, não tem o problema da espuma, né? Ele vai enxergar o nível real. Mas o nível de dorna é um controle fundamental, né? Muitos não têm nível de automação, mas tem a figura do operador lá, com a canequinha dele de anti-espumante. Quando ele começa a perceber, ele joga. Espumante é caro pra caramba, né? Não pode... Quando a dorna é aberta, porque quando a dorna é fechada, estoura aquela borrachinha de saco. Então tem muita gente usando dorna aberta ainda, né? Então,
as perdas por arraste aumentam, né? O CO2, produto da reação lá de fermentação, está saindo e está arrastando etanol. Algumas usinas recuperam todo esse CO2, lavam o CO2, certo? E libera para o meio ambiente o CO2 sem etanol. Questão da desidratação do etanol, pessoal. Azeotrópico ou adsorção. Os parâmetros da ANP, álcool hidratado 92,6 a 93,8, continua nessa faixa, né, Jefferson? Então, eu destilo, produzo meu etanol hidratado. Etanol hidratado é esse que a gente abastece o nosso carro, né? Quero abastecer aí de etanol, o cara vai colocar etanol hidratado. 92,6 a 93,8 de álcool, tá? É o máximo que eu consigo fazer. Quando chega nesse ponto, forma uma mistura azeotrópica, certo? E eu posso colocar 100 colunas de destilação que vai produzir etanol nesse nível aí. Vamos falar 93% de etanol, tá? Porque formou uma mistura azeotrópica, que ela se comporta como se fosse uma substância pura, é isso? Ela vai ter um ponto de ebulição constante, como se fosse uma substância pura. Então, se você pegar essa mistura azeotrópica de etanol com água, você aquece, ela evapora, você condensa, vai condensar o quê? Aquela mesma mistura que você evaporou, vai ter água e álcool ali. Então, o que fazer? Como separar esse álcool da água? É o que a gente chama de processo de desidratação, né? Então, eu vou precisar de uma terceira substância, de um corpo trator ou arrastador, onde já se usou muito benzeno, né? Uma substância química perigosa, cancerígena. Hoje a maioria das usinas usam ciclohexano, certo? Como esse corpo trator. E eu tenho também o meu sistema de desidratação por adsorção, onde eu vou utilizar hidrossilicato de alumínio, né? Denominado zeotas, e essas zeotas ela vai reter a água e deixar passar os vapores de álcool. Vantagem desse processo: eu tenho a pureza do produto final, porque eu não trabalhei, eu não dosei substâncias nesse produto. Economia de insumo, não só de ciclohexano, mas substância para corrigir pH, condutividade. A questão de consumo de vapor, né? Teve um consultor que falou uma vez que açúcar e álcool são subprodutos do setor sucroalcooleiro, porque o produto do setor sucroalcooleiro é o bagaço. Esse é o produto da cana, porque o bagaço gera energia. Então a gente está falando aqui, ó, de vapor. Vapor que poderia ir lá para a casa de força, que o Valmor explicou aí, né? Então, eu posso estar economizando vapor na destilaria, é muito vapor. Mas também tem a questão da mão de obra. Assim como o decantador, eu tenho um processo automático, não sei se é automatizado, mas eu precisarei de pessoas qualificadas para controlar esse meu processo, tá? Com o ciclohexano eu tenho um menor investimento, maior consumo de vapor, possibilidade de contaminar o álcool hidratado, e estou trabalhando com um produto inflamável. A peneira molecular, para um processo com produção acima de 600 mil litros por dia, torna o processo mais econômico, menor consumo de vapor. Só que, poucas empresas fabricam zeotas em nível mundial, produto importado de custo elevado. Estou mostrando os prós e contras. E, gente, outros fatores que devem ser considerados na tomada de decisão: qualidade do produto e do processo. ISO 9000, que antigamente era um luxo, né? Com a vinda das multinacionais, certo? Se tornou-se meio que obrigação. Eu tenho que certificar o meu processo, eu tenho que ter um selo. Saúde e segurança do trabalhador. Olha aqui, OSAS 18001. Eu tenho que produzir? Tenho. Com qualidade? Sim. Mas não pode ter acidente na minha empresa. Não é isso? Eu tenho que pensar na segurança também do trabalhador, né? Caldeiras, né? Vale a pena investir em caldeiras, automatizar uma caldeira, né? Acidente de caldeira é feio. São fatores que nós, profissionais do setor, temos que levar em consideração.
Parte ambiental, né, gente? Está aqui a ISO 14000. Tenho que produzir com qualidade, com eficiência, sem ter acidente, mas eu não posso deixar a vinhaça cair no rio, tá? Eu não posso saturar um solo, lá no canavial, os agrônomos, né, na irrigação, no uso de nutrientes. E a segurança do produto. ISO 22000, segurança de alimento. É isso? Já fala-se até em biossegurança, né? Dentro da fábrica de açúcar, alguns setores restritos. Por exemplo, secador de açúcar, empacotamento. Nem todos deveriam entrar. Porque já pensou um operador insatisfeito, chega lá na etapa final do processo de produção e colocar uma escova de dente. Já aconteceu comigo aí em uma das usinas. Uma escova de dente do produto, essa escova chega lá para o cliente. Temos que pensar nisso aí, né, gente? Temos que garantir. A usina Monte Alegre levou anos. Tenha calma. Isso aí pode ter sido estratégico do marketing da usina. Para ver se retorna, não é isso? Não, porque o consumo de açúcar merece uma escovação dentária para criar cárie, né? É uma automação. É isso aí. Pessoal, a usina Monte Alegre levou anos para criar uma imagem, né? Tá lá o açúcar alegre, açúcar sem enxofre, né? Tô ajudando aqui, viu? Eu conheço um pouquinho porque o meu trabalho de mestrado está sendo realizado em parceria aí com a usina Monte Alegre. O Jailson, a doutora Marlene tem me ajudado muito. Então, levou anos para construir essa imagem, né? Mas basta sair no noticiário local, certo? Que foi encontrada alguma coisa nesse produto, que, assim como aconteceu com a Parmalat, todos lembram, né? Então, pessoal... Friboi. Mais recente, obrigado. Pessoal, mas tudo isso aqui, ISO 9000, OSA 18000, ISO 14000, ISO 22000, segurança de alimento, representa o que para a empresa? Custo, né? A empresa quer custo. Ela vai lutar para ter perdas determinadas e indeterminadas reduzidas, vai. Ela vai lutar para ter uma maior eficiência de fermentação, vai. Produzir um açúcar mais branco possível, vai. Sem contaminar o meio ambiente, sem sofrer acidentes, certo? Garantindo a qualidade do seu processo e a segurança do produto, porque ela quer ter lucro. E nós, profissionais do setor, né, estamos lá, estamos na indústria para dar lucro, para produzir etanol, produzir muito etanol, muito açúcar com qualidade. Ok? Aqui um estudo de caso, para a gente fechar essa etapa aqui, né? Inventei aqui o nome, usina XYZ. No momento de decidir sobre o melhor processo de decantação, cortou um pouco ali, a ser adotado, o gerente industrial da usina optou pelo sistema de decantação convencional, decantadores com bandeja, alegando 3 motivos. Ele falou o seguinte: falta de recurso para investimento na área de elétrica, automação. A diretoria não liberou verba para a área de automação. Mão de obra de instrumentista, é fácil encontrar instrumentista lá em Mongaguape? É mosca branca, né, gente? Instrumentação. Quem está nessa área aí tem um caminho garantido, porque não tem profissionais. E a usina está situada em uma região de solo arenoso, onde as impurezas minerais, a quantidade de areias, estão acima de 20 kg por tonelada. Isso é muito difícil de encontrar, não. Comente sobre a decisão tomada pelo gerente. O gerente tomou a decisão certa ou não? Ele tinha que implementar um decantador rápido, sem bandeja, porque é mais eficiente. E aí? Você faz o que está dentro da possibilidade, né? Se não tem verba para... Se vocês não têm como fazer uma coisa melhor, você está liquidado. Melhor do que bem. Beleza. Então, foi uma decisão tomada. Ela alegou alguns motivos aí, né? Ok? Parte 2, controle de processo. Quando a gente fala de controle de processo, o que é que vem na mente da gente? Automação. Né? Vou automatizar a minha planta toda. Certo? Será que existem outras formas, gente? Em futuros profissionais? Você chega na usina, vai partir o quê? Vai chamar Valmor, bota um manômetro aqui, um termômetro, um medidor de vazão, eu quero um pHmetro de linha, o carro vai passando aqui, já vai dando meu pH, um refratômetro, ou Briggs.
Será que essa é a melhor forma de controlar? Eu partiria, trabalho inicial de usina, documentação, criação de procedimentos, de instruções, de formulários, tá? Meu operador precisa ter um procedimento, ele precisa saber o que fazer, tá? Já pensou, cara, de meia-noite, doutor Jailson, rapaz, o pH do caldo aqui deu 8, o que é que eu faço? Não tinha procedimento, anotado, dizendo que com pH mais alto é só fechar um pouquinho a válvulazinha para diminuir a dosagem de leite de caldo, né? Doutor Jailson vai ligar, liga para o doutor Valmor que o automático do pH não está funcionando. Se o automático não funcionou, não sei como fazer, né? Então, gente, muito importante a questão de documentação, tá? De elaboração, e como é que eu vou elaborar um procedimento? Gente, quando eu comecei em usina como trainee, foi Deus que colocou a ISO 9000 no meu caminho, que eu comecei a andar com o operador, tá? Eu chegava pro cara e dizia, ó, tu vai me dizer como é que tu opera esse equipamento, por exemplo, um cozedor, não sabia nem o que era, saí da universidade e não tinha noção, né? E o processo de cozimento é um processo ainda muito artesanal, né? Então eu chegava pro operador, me fale aí como é que tu opera esse equipamento. Aí começava a falar, calma, rapaz, devagarzinho, pode dizer do seu jeito, eu não estou aqui para dizer se está certo ou errado, não. E ia anotando, abrir tal válvula, fechar tal válvula, esperar o nível tal, o manômetro atingir pressão tal, fazer não sei o que, ia colocando isso no papel. Aí o primeiro ficou fraquinho, depois a gente melhorou, revisou, depois eu comecei a inserir fotos, onde tinha abrir tal válvula, eu colocava a foto daquela válvula com a setinha, e eu comecei a documentar o meu processo, criar procedimentos, criar instruções de trabalho, criar formulários para o operador lá do filtro, anotar a polda torta, quanto que deu a cada 2 horas, né, o vácuo de baixa, de alta, para eu chegar no outro dia e verificar e saber que decisão tomar, né? Capacitação. Pessoal, temos que investir na operação. A operação tem que ser qualificada, tem que saber o que é um pH, tem que saber o que é um Brix, uma condutividade, tem que fazer parte do processo. Concordam que a capacitação e a documentação faz parte do controle de processo? A gente vai chegar lá na automação. Mas antes de chegar lá, eu tenho outras atitudes a tomar. A NR12 hoje já exige. A NR12 já exige, né? Você fazer um treinamento, gerar... Isso, a NR12 fala de máquinas e equipamentos, né? E ela exige, quase toda NR exige. A NR20 que fala de inflamáveis também, que exige capacitação constante. Pessoal, manutenção. Não adianta eu encher meu processo de manômetro, de termômetro, de equipamentos e não confiar naquele equipamento, né? Ou não ter mão de obra suficiente para atuar naqueles equipamentos. Então eu tenho que ter pessoal fazendo calibração. Se colocou um pH-metro de linha, eu tenho que checar com o pH do laboratório, certo? Tudo isso faz parte do controle de processo. Parâmetros de metas de processo. Parâmetros QVC-SP. Parâmetros de qualidade, parâmetros de velocidade, né, de produção, parâmetros de custo, parâmetros de segurança e parâmetros de gente, de pessoas, tá? Então, se eu conseguir implantar no meu processo metas, certo? Que consiga abordar qualidade, velocidade, produção, custo, segurança e pessoas, eu comecei bem. Mas quem é que vai traçar esses parâmetros? É o diretor da usina? É o gerente? Gente, se a minha equipe, os líderes, os operadores não participarem desse processo de metas, né? Chega o gerente e diz, ó, tá aqui a meta desse setor, é essa aqui, produzir tantos sacos de açúcar por dia. O cara vai olhar assim e vai dizer, ele tá louco, isso aqui a gente produz assim uma vez na vida. Não, ele nem tenta, tá? É como você chegar para um cara que não é atleta, só você tem que correr daqui até o centro em 10 minutos. Ele nem vai, não, tá doido, uma meta muito ousada. Agora bota aí, ó, 1 hora para tu chegar, o cara não, eu vou, né? Aí vai, para no meio do caminho e tal, todo dia ele tenta novamente, certo?
As metas têm que ser usadas, mas têm que ser atingíveis. Mas nós temos que envolver a operação. Reúne a equipe, operador, vem cá, vamos colocar uma meta aqui, ponto. Tratamento de caldo, operador de filtro. Qual é a pó de torta que a gente consegue atingir aqui? Ah, 3, tá maluco, cara? Vamos negociar, né? 3 não, 3 é muito alto, 3 tá tudo demitido. Aí vai baixando e conta uma meta. Começou a atingir aquela meta, traça uma meta mais usada. Mas é importante o envolvimento da operação no planejamento, certo? Dessas metas aqui. Gente, investir em gestão à vista. Os números da usina têm que estar à vista de todos. Não é só o químico, não é só o gerente que tem que saber quanto que moeu, quanto produziu de açúcar. E esse gestão à vista, se possível, que seja por setor. Tá? É importante que o cara que trabalha lá na moenda, lá embaixo da moenda, fazendo limpeza, ele saiba qual é a meta dele. Então, eu atingi minha meta ontem. Esse meu trabalho aqui de limpeza influencia em quê? Né? Se eu não limpar aqui a moenda, o que vai acontecer com o caldo? Né? Vai inverter, né? Os micro-organismos vão lá, vão consumir a sacarose. Ele tem que saber disso, saber quanto é importante o trabalho dele. Então, investir em gestão à vista, gente. Setor organizado, com a mesinha para reunião, certo? Os operadores vão se sentir importante, vão acompanhar mais o processo. Pessoal, isso aqui é um organograma que é muito utilizado nas usinas, né? Teve outro consultor que disse que enquanto usina for chamado de usina, não vai para frente. Aí perguntaram, ele tem que ser chamada de quê? Tem que ser chamada de indústria de alimentos. Aí eu vou mais além, né? Temos engenho, temos usina e temos indústria de alimento, né? Nós temos que chegar nesse nível aí, indústria de alimentos. E o Nordeste está um pouquinho para trás, né? Então a gente tem que, grande desafio para a gente, né, tornar nossas indústrias competitivas, né? Chegada das multinacionais aí, a gente tem que produzir com qualidade, com segurança, mas temos que mudar um pouco a cultura também. Aqui representa a gerência, a supervisão, a coordenação, né? Os cabeças pensantes, e aqui a operação, né? O pessoal que não precisa pensar, é só trabalhar, mãos e pernas. Como é que a gente pode melhorar esse organograma? Fazer todo mundo pensar? É isso aqui? Todo um organograma agora, onde tanto a parte gerencial, a parte técnica, como a parte operacional, todos pensam, todos contribuem. Podemos melhorar ainda, gente, esse organograma? Quem poderia melhorar? Todo mundo já colocou todo mundo para pensar, e agora? Tem mais? Não podemos evoluir? Tem que fazer também. Tá. Trabalhar e pensar. Trabalhar e pensar. Eu fiz uma apresentação aqui um pouco romântica, viu, gente? Eu coloquei uns coraçãozinhos aqui para melhorar esse organograma. Não é frescura? Quis dizer com isso, gente, que se nós não tivermos uma equipe motivada, certo? E como é que eu faço para motivar a minha equipe? Com gestão à vista, fazendo procedimentos, participando do operador, que eu não vou estar 24 horas na usina, né? Então aqui agora, que está na entre safra, né? Mas se o safra estava tocando lá. Aí eu já passo as metas, enquanto ele está lá, todo mundo cumpre. Quando dá as costas, o cara está desmotivado, né? Então eu tenho que fazer com que esse operador se sinta parte do processo. Eu tenho um papel de motivador. Ok? Então, senhores, senhoras, senhoritas, profissionais do setor calculeiro, vocês vão trabalhar numa indústria e não vão fazer só a parte técnica, não. Vocês vão ser um pouco de psicólogo, vocês vão trabalhar um pouco de RH, de DP, controlar a folha de ponto do pessoal, certo? Vocês vão observar, conhecer a equipe de vocês, para saber olhar assim para a cara do operador e ver que aquele operador não está bem hoje, certo? Se ele não está legal, não vou colocar ele para fazer trabalho em altura, nem trabalho em espaço confinado, né? Então tem que ser um pouco de tudo isso aí, tá? E eu sou um motivador.
Eu tenho que, vamos lá, gente, vamos produzir, ó, vamos atingir nossas metas aí, ó. Foi fraco, mas a gente pode melhorar. Ó, o laboratório acabou de dar o resultado, não saiu legal não. O que é que está acontecendo? E fazer com que eles comecem a discutir sobre esses resultados, certo? Aí sim, né, gente? Outra forma de controlar o processo, com instrumentação, com automação, onde eu tenho aqui o meu supervisório, né? No caso aqui é da moenda, né? Ó. Tá aqui o Dornelles, que o amor falou, os rolos de moenda, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos de moenda, né? Tudo automatizado, ó. Mostra a temperatura do tanque d'água, água de imbibição, né? Essa temperatura aqui é importante. Enfim, gente, mostrando os níveis, ó. 100%, 60%, 40%, tá? Muito importante é a instrumentação, a automação. Mas não esqueçam que vocês têm uma figura do ser humano olhando para essa telinha, certo? E ele pode abrir ou fechar essa válvula aqui. E se ele souber a importância dessa água no processo, ele vai fazer isso de forma correta. E se ele estiver motivado, melhor ainda, certo? Aí vamos falar um pouco também de controle de qualidade, automação do laboratório, né? Gente, o laboratório é o cérebro da usina. Todos os dias o laboratório emite o boletim, ou os resultados horários, e as decisões de processo são tomadas em cima desses resultados. Então, como que eu garanto que esses meus resultados de laboratório são confiáveis? Através de uma amostragem representativa. Como é a amostragem na sua usina? Tem um amostrador contínuo, ou o operador sai a cada 2, 3 horas com um canequinho, coleta um pouquinho daquela porção, aí vai conversando, conversa com um, conversa com outro, até chegar no laboratório, ó, tá aqui, vamos analisar pH, açúcar. Aqui lá vem reagindo, né? Então, como é o seu sistema de amostragem? Então, existem amostradores ponderais e contínuos. Contínuo, porque ele está continuamente coletando, né? O fluxo está passando lá na tubulação e o amostrador está coletando. Ponderado, porque ele coleta de acordo com a vazão. Se a vazão aumenta, o amostrador começa a coletar mais rápido. Se a amostra diminui, o amostrador coleta mais lento. É uma amostra representativa. Então, tanto a amostragem como a conservação, beleza. Instalei amostradores contínuos e ponderados. Tá, beleza. Amostrador de bagaço. Na última moenda lá, você está coletando bagaço e o analista do laboratório vai pegar aquele bagaço depois de 2 horas. E aí? O bagaço está lá, a sol e chuva, tem algum conservante naquele bagaço. Se a sua amostra não estiver bem conservada, não vai adiantar de nada você ter um bom analista, bons equipamentos de laboratório, vai dar um resultado errado, tá? Nesse exemplo aqui eu coloquei aqui uma galeria, né? Isso, onde temos uma calha baixa. Aqui deve ser água residual do lavagem da fábrica de açúcar, do piso, né? Então eu tenho que medir minhas perdas. Quanto que perdeu de açúcar na água de lavagem, do piso da fábrica? Então tem uma calha baixa aqui, ó, mas eu tenho um amostrador contínuo puxando, coletando essa amostra e jogando para dentro de uma casinha onde tem um refrigerador, certo? Mantendo lá a temperatura e minha amostra está caindo lá dentro. Ela está conservada. Quando o laboratório for coletar, ó, vai fazer uma análise confiável, não é isso? Vai fazer uma análise confiável se no laboratório os equipamentos do laboratório também forem confiáveis. Refratômetro, sacarímetro, condutivímetro, pHmetro, foi calibrado? Olha a importância da ISO 9000. A ISO 9000 começa a forçar a operação, a calibrar os equipamentos, usar os formulários, preencher os formulários, garantir que aquele equipamento é confiável, que a minha análise é confiável, que o número que eu gero é um número confiável, certo? Tirar aquela ideia de laboratório e chamar laboratório de controle de qualidade. Laboratório, ele analisa e tem um resultado lá. Controle de qualidade, ele tem essa interação maior com o processo. Atenção, processo, escuta, ó, o pH do caldo clarificado deu X, ó, deu perda de açúcar no multijato lá da fábrica, está indo açúcar para a caldeira. O condensado que vai retornar para a caldeira tem açúcar. O processo precisa confiar no controle de qualidade. Caramba, o controle de qualidade falou, é porque o negócio é sério, vamos correr atrás e vamos resolver. Certo? São formas de controlar o processo. Investir em pessoas, criar procedimentos, né? Capacitar.
instalar a parte de automação toda, mas a parte do laboratório também é muito importante. Porque a gente só consegue melhorar, evoluir naquilo que a gente mede, né, gente? Quem não mede, não gerencia, certo? Se eu não estou diariamente medindo minhas perdas, como é que eu vou melhorar o meu processo? Ok? Outro estudo de caso aí, para fechar. Ao fechar o boletim de produção diário, o supervisor de controle de qualidade percebeu que as perdas indeterminadas estavam negativas. Em sua opinião, o que pode ter acontecido? Qual ação deve ser tomada pelo setor de controle de qualidade para evitar que tal erro se repita? Gente, nas usinas, vou fazer uma conta bem rápida aqui, certo? Entrou 100 kg de sacarose. Entraram 100 kg de sacarose naquele dia. E eu consegui produzir 90 quilos, na forma de etanol ou na forma de açúcar. Quanto que eu perdi? Perdi 10 quilos, né? Entrou 100, eu só retirei 90, eu perdi 10. Mas aonde que eu perdi? Aí entra o controle de qualidade, com as amostras diárias. São as perdas determinadas que a gente fala. Água de lavagem de cana, laboratório coleta para ver quanto de açúcar saiu lá. Água de lavagem de piso de moenda, de destilaria de fábrica, laboratório coleta, perdeu o X. Tá? Pó do bagaço, quantidade de açúcar que vai embora para a caldeira no bagaço. Pó da torta, lá no filtro, rotativo ou prensa, aquela torta, né, que ele libera para a lavoura, para a compostagem. Quanto de açúcar foi lá, são as perdas determinadas. Se o boletim foi fechado e as perdas indeterminadas, né? Eu falei das determinadas. Se as perdas indeterminadas deu negativa, significa que o laboratório superestimou as perdas determinadas. Ou seja, ao invés de dizer que perdeu 10, disse, olha, perdeu 12. Bom, se entrou 100 e saiu 90, como é que as perdas determinadas deram 12? Aí, para fechar o balanço, as perdas indeterminadas ficam como menos 2. Para fechar em perda 10, né? Então isso não é muito difícil acontecer não, viu? O cara fecha o boletim, deu menos 1 de perda, porque ele ou analisou errado, ou coletou errado, ou coletou certo, analisou certo, mas não tinha medidor de vazão. Aí o cara, água de lavagem de cana, coletou, analisou, certinho a análise. Ó, deu X de açúcares aí. Sim, mas qual foi a vazão? Qual o volume de água que passou ali? Certo? Para eu calcular essa perda do dia. Se eu errar num ponto desse aí, gente, eu vou ter um fechamento errado. E boletim de usina é coisa séria, né? 6, 7 horas da manhã, tá a gerência, tá a direção querendo o boletim para ir para a reunião. E com os números é que se discute, né? O dia anterior e traça-se as metas aí para o novo dia. Certo? Bem, gente, e aqui, não vou me alongar, né? É só para deixar algumas ideias de alternativas tecnológicas, certo? Para a gente sair um pouco do açúcar e do etanol, né? Eu tive uma passagem muito rápida numa empresa no Rio de Janeiro de produção de ácido lático. Ácido lático é utilizado nos cosméticos, shampoo, indústria de panificação é o carro-chefe. A única do Brasil. É a única, por síntese. E a linguiça, aquele churrasquinho que a gente faz, se não tiver o conservante, o ácido lático, a linguiça fica seca, né? Ela não fica macia. Então, como se produz o ácido lático? Açúcar. Então, essa empresa que eu trabalhei comprava açúcar, certo? E fermentava novamente, diluía, enfim, produzia o ácido lático. Em Campos, né? Campos dos Goitacazes, no Rio. Então, algumas usinas, inclusive fizeram contato conosco na época, estão querendo investir nessa área aí, mas não conheço, viu, gente? Açúcar líquido, açúcar invertido, aquele glutex tipo melcaro, aquilo é uma mina de ouro, né? Você pega o açúcar pronto, você dilui, faz umas filtrações lá e você tem seu açúcar líquido. Muitas indústrias preferem o açúcar líquido que o sólido, né? Porque é mais fácil de dosar no seu processo, a homogeneização é mais simples, tá? E quando você pega esse açúcar líquido e inverte, né? A sacarose em glicose e frutose, você agrega muito aí no valor final dele, né? Hidrólise do bagaço, aí por aí vai, né, gente? A gente pode falar aqui em secagem de levedura, né, para ração animal. Podemos falar em recuperação de CO2 na fermentação,
para a indústria de refrigerantes. Tem muita gente aí com dona aberta, jogando CO2 aí no ambiente, cheio de etanol indo embora, né? Então, algo aí para a gente pensar, certo? Quem sabe alguém venha desenvolver algum trabalho nessas áreas, tentar seguir alguma linha dessa, tentar sair um pouco de tratamento de caldo, fabricação de açúcar, fermentação. Não que não seja interessante, né? Muito interessante, tá? Mas são outras opções, certo? São alternativas tecnológicas para pesquisa, para estudo ou mesmo para implantação nas empresas, né? Ok? Bem, pessoal, nós concluímos aí que é difícil, não existe uma receita de bolo, né, que diga tal equipamento é melhor que o outro. A importância de um estudo criterioso quanto às tecnologias existentes no mercado para a tomada de decisão se faz necessário, né? Novas tecnologias existentes no Brasil, o profissional precisa estar antenado, saber o que acontece, tem melhor na área de automação, na área de laboratório, né, na área de caldeiras, enfim, conhecer novas unidades, principalmente as unidades São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, tem muita usina nova, né? Conversando aqui com o Jansen, quase que a gente se encontrava pelo Mato Grosso do Sul, a gente trabalhou em usinas vizinhas, descobrimos agora, então muita usina nova, né? Inclusive foi uma das conversas que nós tivemos, tem uma das usinas lá, uma pena, gente, a usina novinha, eu fui visitar a usina na fase de montagem, e assim, eu estava falando, pô, Jansen, deu um dó grande assim, porque equipamento tudo novo, mas foi montado errado. O laboratório de PCTS com os equipamentos tudo fora de layout, disse, meu Deus, um dinheirão desse, está começando errado, né? Enfim, falta de investir em bons profissionais, em planejamento, né? Concluímos que existem diferentes formas de controlar o processo, né? A forma mais complexa precisa de investimento, de tecnologia, mas também, gente, chamei aqui de processo simples, né? Que é com atitude e com planejamento, né? Com capacitação de equipe, com elaboração de procedimentos, com motivação, com reuniões, com gestão à vista, a gente consegue melhorar os nossos números também. E a necessidade de busca por alternativas viáveis, tá? Deixei aqui algumas dicas aí, alguns caminhos que podemos seguir. Tá? Enfim, gente, a utilização de novas tecnologias deve ser conduzida com cautela sobre os pontos de vista do ganho real, do lucro e da segurança. Nada que impeça o competente setor brasileiro de se adaptar às novas realidades e experimentar um salto tecnológico. Nós estamos num país muito favorável à produção de cana, né? Solo, clima, então isso faz com que a gente, muitas vezes, como é que eu poderia dizer, ignore algumas perdas, não é isso? A cana é uma riqueza, né? Produz bastante etanol, né? Se a cana fosse um produto que apresentasse maior dificuldade, né, de plantio, de colheita, talvez nossas usinas estivessem um pouco mais avançadas, né, com relação à tecnologia, com relação à busca de redução de perdas, tá? Então, ainda tem muita gente assim, produzindo meio que dá, né? E esse pessoal está deixando de ser competitivo e algumas unidades estão fechando, principalmente aqui no Nordeste, né? Então, essas unidades precisam urgentemente de profissionais novos, né? Alunos comprometidos aí com o setor que queira realmente dar um novo gás, né? Investir em equipamentos da forma correta, né? Enfim, dar um up aí no setor. Bem, gente, a bibliografia utilizada, vou deixar o material com a professora depois, tá? E mais uma vez agradeço. Tá com muito